Olá, pessoal. Eu sou Alice Ferrante, terapeuta sistêmica, com ênfase em constelação sistêmica e codependência. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o terceiro princípio sistêmico, terceiro princípio do projeto Coragem Sistêmica. Então, ele diz assim, que é sobre o sigilo. E o que é o sigilo, né? O sigilo é você ouvir alguma coisa e você guardar em sigilo com você. E o sigilo e os depoimentos que são dados aqui no grupo, né? Projeto Coragem Sistêmica, e também na roda de conversa que nós estamos fazendo toda segunda-feira, às 17h30. Então, o sigilo perante os depoimentos é algo fundamental para uma vida mais leve com os demais membros do grupo e da nossa família. Então, esse princípio nos orienta a manter em sigilo sobre o que foi dito aqui neste grupo, inclusive quanto às falas e identidade dos líderes e que estão à frente do trabalho terapêutico. E ele só poderá ser quebrado, né? Um sigilo só poderá ser quebrado com autorização expressa do próprio interessado, ou se houver risco de vida para si ou para terceiros. O que quer dizer essa quebra de sigilo? Por exemplo, se eu estou atendendo um cliente e o cliente me fala para mim que ele vai atentar sobre a própria vida, vai tentar se matar, vai tentar suicídio. Então, eu, como terapeuta, aí nesse caso, eu posso quebrar o sigilo, eu posso ligar para algum familiar dele e ficar atento, vigia seu familiar, porque está acontecendo isso, isso, isso. Então, se a pessoa está correndo risco de vida, aí eu posso quebrar o sigilo. E as pessoas, os membros aqui do grupo da roda de conversa, né? Vocês vão ouvir depoimentos daqui das pessoas, e às vezes tem pessoas que vão abrir o coração e vão falar a respeito delas. Então, e esse sigilo deve ser guardado. Você não pode contar os assuntos que foram tratados aqui, particulares, esses assuntos particulares, vocês não podem contar para outras pessoas, né? Você pode contar aqui, o que fala na roda de conversa, você pode contar o conteúdo que foi dado na palestra. O que eu estou gravando, por exemplo, são coisas que podem ser compartilhado e passado para frente. Agora, assuntos de familiares, assuntos pessoais que a pessoa trouxer aqui, isso não pode ser levado para fora da nossa roda de conversa. Então, lembre-se de que alguém que não guarda sigilo sobre o que foi dito neste grupo também não consegue ser discreto com seus familiares e amigos. E esse caso, o sigilo, às vezes, evita muitos conflitos na vida familiar, na vida entre os amigos, na vida de trabalho também. Então, esse tipo de pessoa, portanto, não está desrespeitando apenas o grupo, mas também os membros que aqui frequentam e necessitam de segurança para falar de seus problemas. E eu costumo dizer que eu tenho uma frase, como terapeuta, que eu digo assim: pois a solução está contida em duas dinâmicas. A primeira seria o trabalho do terapeuta, em trazer informações e direcionamento. Então, essa minha parte eu estou fazendo. Eu trago aqui meu trabalho, trago as informações e trago o direcionamento para vocês. E a segunda
A segunda parte do trabalho seria a do cliente, de entrar em ação e ir em busca da sua liberdade. Então, eu costumo dizer essas frases para os meus clientes, né? Porque sempre que alguém fala sobre sigilo, né, as pessoas falam, nossa, eu não posso falar. Mas é algo muito sério, essa coisa de sigilo, né? Eu conheci pessoas que, às vezes, por exemplo, vou falar um assunto aqui que pouca gente fala sobre esse assunto, né? Fala assim, por exemplo, de sogra e nora. Às vezes causa muitos conflitos, porque às vezes o filho fica levando problema de um para outro, de outro para outro, e aí dá aqueles problemas enormes nas famílias, né? E essas famílias têm que saber quando segurar o sigilo, e quando pode falar e quando não pode falar. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o que é a constelação sistêmica. Constelação sistêmica é aceitar, incluir e amar. Então, essas três coisas, às vezes a gente não consegue compreender o que é aceitar, não consegue compreender o que é incluir e o que é amar, né? Então, a constelação sistêmica foi desenvolvida pelo Bert Helling e é uma abordagem sistêmica fenomenológica que trabalha com as energias e as emoções. Busca solução para bloqueios emocionais, problemas e conflitos. Composta de um processo profundo de autoconhecimento. Pode liberar a alma de crenças e imagens embutidas em nossa mente com histórias familiares, religião e cultura. E a constelação sistêmica não se trata de terapia. Apesar dela ser terapêutica, ela não é uma terapia, mas traz um caminho, ela é um caminho, uma transição para um novo olhar. É uma tomada de consciência para o destino, um novo olhar para a nossa vida. Então, o Bert Helling, ele nasceu em 1925, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. E ele foi membro de uma ordem de missionários católicos, estudou, viveu e trabalhou durante 16 anos no sul da África, dirigindo várias escolas de nível superior. Posteriormente, tornou-se psicanalista e desenvolveu as próprias terapias. Seu entendimento das leis sistêmicas referem-se às leis naturais, que são as leis naturais da vida, que estão aí para todos, né? As quais oferecem um caminho para uma vida mais leve e em conformidade com o nosso destino. Por mais de 30 anos, Bert Helling pesquisou em como lidar com o ser humano. Então, se ele pesquisou e ele trabalhou durante 30 anos em como lidar com o ser humano, é porque ele sabe de alguma coisa, né, para nos ensinar. Então, vamos aprender com ele. E ele faleceu em 2019, mas tem muita coisa na internet dele, ele escreveu muitos livros, é só você pesquisar que você vai encontrar. E a constelação sistêmica é baseada em 3 leis naturais, que é a ordem, pertencimento e equilíbrio. Essas leis nos ajudam a crescer como seres humanos por meio do autoconhecimento e a compreensão. Portanto, é a origem de nossos sentimentos e ações. Suas bases servem para desemaranhar os laços afetivos e refazer o fluxo do amor, com mais consciência e menos ilusão.
né? Porque às vezes a gente tem uma ilusão, né? De ajudar, por exemplo, eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano, vou ajudar, e aí, às vezes, a sua ajuda está atrapalhando. Então, nós temos que ter algo fixo, algo mais consciente do que uma ilusão, né, desse amor. Então, amar e ser compreendido passa a ser o suficiente. Em resumo, a constelação sistêmica coloca nosso sistema em ordem, dá um lugar a todos no sistema e ainda equilibra o dar e receber. E eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu falo sobre as técnicas e sobre os benefícios e os malefícios. Espero que vocês se beneficiem com esse vídeo e até o próximo.